Hello, people! Boa noite! Trilhas sonoras aqui. Olá, olá! Boa noite! Oi, Lu! Seja bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre o poder do processo. Estou aqui em Floripa. Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixei aqui a música Tempos Modernos com Lulu Santos. Repleta de tanta satisfação pra gente se empolgar aqui um pouquinho. Tava pensando aqui sobre várias coisas que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é como que a gente tá sem paciência para as coisas, de tanta aceleração nos processos, né? Essa música fala um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode viver uma vida mais leve em tempos modernos. Então vamos lá, eu vou escrever aqui, vou deixar a música tocando, chama os seus amigos aí, convida. Oi, Mari, Maria José, querida, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então eu vou escrever aqui sobre o que vai ser a nossa live de hoje, o poder do processo. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Chama seus amigos, as pessoas que você acredita que vão se beneficiar aí desse conteúdo, tá bom? Eu vou mandar para algumas pessoas aqui também. E a gente já vai começar, tem um caminho desenhadinho aqui pra gente poder conversar juntos, tá? E vai ser muito bom nosso bate-papo de hoje. Pronto, já mandei para algumas pessoas. Eu queria saber cantar essa música aqui, mas como eu não sei, eu vejo a vida mais clara e farta. Eu tô com a Bia aqui, tá, gente? Hoje a Bia tá me auxiliando aqui nos processos. Olha a baguncinha que ela fez aqui na minha sala, se liga. Essa baguncinha aqui, ó. Essa é a Beatriz, nós estamos aqui preparando tudo para a turma 3 que começa amanhã. Então, estamos aceleradas aqui no processo de construção metodológica bem legal. Mas hoje nós temos um tema que é o poder do processo. A Ali tá dizendo que sabe, né, Ali? Sabe mesmo. A Ali também tá nos acompanhando aí. Ontem eu facilitei a turma de continuidade, que é uma turma de pessoas que participaram comigo da turma 2 da mentoria e que agora estão se desenvolvendo para caminhar ainda mais em direção a mais consciência, a mais leveza na vida. E eu construí aqui um caminho que eu quero compartilhar com vocês, para que quem for acompanhar a live até o final consiga perceber que existe algo muito bom no caminhar de um processo. Só que, o que acontece? Nós estamos treinados a querer que as coisas aconteçam muito rápido, a querer que as coisas aconteçam literalmente de uma hora para outra, né? Hoje, com a tecnologia, por exemplo, às vezes a gente vai parar para descansar, eu vejo isso comigo e com algumas pessoas também. A gente vai parar para descansar, entra no Instagram e começa a fazer assim, né? Começa a fazer assim com o dedinho. Aí vai subindo, subindo, subindo. Curte. E se você não para pensar, você fica ali mais de hora. Entra no Facebook, entra no LinkedIn, entra no YouTube e vai passando e vai adquirindo informações. Algumas coisas você para porque aquilo te faz algum sentido. Aí você começa a ler aquela informação e aí você começa a querer saber mais sobre aquilo. E de repente você vê que sabe pouco e aí começa a vir aquela angústia, aquela frustração. Então nós aceleramos tanto em direção a mais conhecimento, a mais soluções na nossa vida, dentro da vida empresarial, dentro da vida executiva, dentro da vida profissional e pessoal mesmo, que inclusive as cápsulas, né, que a gente fala, os remédios, os antidepressivos, os remédios que fazem a gente sair de um estado e para o outro de forma muito rápida, tudo isso criou uma grande ilusão. Uma ilusão de que você dorme mal e acorda no outro dia como se nada tivesse acontecido. E obviamente que isso ainda é potencializado de forma negativa no sentido das sensações que acabam provocando dentro desse reino da ilusão, que é a gente ver a vida dos outros através daquilo que é mostrado nas redes sociais. Né? Então você vê ali, ai que lindo, que vida maravilhosa que fulano posta, ai porque é só flores. Tem aquela brincadeira que diz, né, que as pessoas só veem, como é que é,
As pingas que toma, mas não vê os tombos que leva, é um ditado meio esdrúxulo, mas que na verdade mostra justamente isso. A gente conhece que a pessoa vai mostrar. Eu que atendo, tenho atendido terapeutas, psicólogos, profissionais de ajuda de várias áreas, tenho atendido empresários, tenho atendido pessoas que aparentemente a vida é a coisa mais extraordinária do mundo, que eu mesma olhava e falava, uau, eu quero ter uma vida como essa. E quando eu comecei a atender essas pessoas mesmo, que eu comecei a conhecer as profundezas mesmo das suas histórias, eu comecei a perceber que tudo aquilo que era mostrado faz parte de uma maquiagem, de uma máscara, que inclusive provoca muito mais dor do que a própria pessoa já tem em si. Por quê? Porque para ela manter aquela máscara, ela não pode se expor. E por ela não poder se expor, automaticamente isso gera ainda mais dor, né? Eu tenho os meus processos também, inclusive hoje, sentando aqui com a Bia para a gente poder lapidar como nós vamos trabalhar a partir de agora, essa nova metodologia, né, da turma 3, eu comecei a pensar no meu processo, em como eu era antes de desenvolver uma nova consciência, uma nova visão de mundo, e depois que eu desenvolvi essa nova visão de mundo, né? Mas existiu um ponto-chave. E esse ponto-chave é o que muitas pessoas falam que é o fundo de poço. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, você pode até anotar aí. As pessoas só mudam, qualquer pessoa só muda quando a dor de não mudar se torna maior do que a dor de sair e mudar. Olha que profundo que é isso, tá? Escreve aí. As pessoas só mudam quando a dor de não mudar fica maior do que a dor de mudar. Porque mudar sempre vai gerar dor. Sempre vai gerar muita dor. Porém, quando que eu tomo coragem de sair daquele movimento do meu presente? Quando aquilo fica muito pesado, muito insuportável. Que foi o que aconteceu com a minha história. Amanhã eu vou compartilhar mais detalhes com a turma 3, mas vou antecipar um pouquinho aqui. Eu tava relembrando aqui que eu tive muitas dores, muitos processos. Minha primeira crise de estresse foi com 9 anos de idade. Eu lembro de fazer eletroencefalograma, que eu achava o máximo saber falar essa palavra quando criança, porque eu falava, nossa, que coisa complexa, né? Esse eletroencefalograma. Primeira crise de estresse com 9 aninhos de idade. Que eu fui de uma escola para outra e essa escola tinha muitas coisas para fazer, tinha muitas tarefas, era uma escola com nível muito mais avançado e eu queria estudar tudo, tinha muitas tarefas para entregar e tudo, e eu tive minha primeira crise de estresse, que eu tinha muitas dores de cabeça, eu tive que fazer exames neurológicos para saber se eu estava com algum problema no cérebro mesmo, né? E de lá até os meus 33 anos de idade, de 9 anos até 33 anos de idade, eu tive muitos processos físicos e psicológicos. Eu tive síndrome do pânico, tive fibromialgia, bulimia, hipocondria, alcoolismo, enfim. Alcoolismo, sim, eu não bebia de cair todos os dias, mas eu bebia todos os dias, né? Eu tinha uma necessidade do álcool, do cigarro, que era assim, eu precisava daquilo para fugir dos problemas, eu precisava daquilo como uma válvula de escape. Eu só estava feliz no final do dia quando eu comprava minha cerveja, ia para casa fumar, beber e comer chocolate branco, inclusive. Então, assim, todo o período da minha vida em que eu estava inconsciente, ou seja, que eu não tinha noção de que existia uma vida diferente, que existiam questões sistêmicas envolvidas na minha forma de viver, que existiam dores, feridas de mim como criança, feridas de traumas, feridas de coisas não resolvidas, porque eu não tinha recurso para resolver, eu resolvi a vida da forma como todo mundo resolvia a vida. Com bebida, remédio e baladas, enfim, coisas que ali de alguma forma eu pudesse tentar maquiar um pouco daquela dor que eu não sabia como lidar, né? Então, o que aconteceu? Eu tinha doenças, eu tinha conflitos, eu tinha problemas de relacionamento, eu tinha problemas financeiros, muitos e muitos e muitos problemas, até eu chegar num ponto onde a dor era tão grande que eu cheguei ao ponto de querer me matar mesmo, eu me lembro muito bem disso, e eu cheguei a um ponto tão profundo que a questão do eu querer me matar já era em função de outra pessoa, eu queria me matar para que outra pessoa se sentisse culpada
E aí, quando eu me percebi naquilo, eu falei, peraí, gente, tô aqui com 33 anos de idade, endividada, com problema de autoestima, sem um rumo na minha profissão, já tinha rodado todas as profissões que você pode imaginar, já tinha sido corretora de imóveis, corretora de seguros, já tinha sido vendedora de carro, tinha trabalhado com crédito consignado, crédito financiamento de veículos, eu tinha trabalhado com um monte de coisa, estava sempre mudando de cidade de emprego, eu não encontrava um rumo na vida, dentro de um relacionamento de casal em que a gente se usava para ter muita dor, né? Porque uma das frases que a gente fala bastante aqui nas lives é: eu uso qualquer pessoa ou para evoluir ou para sentir dor. Então a gente se usava ali no relacionamento de casal para sentir muita dor. Então chegou num ponto que eu estava ali com a minha vida completamente sem rumo, apenas sobrevivendo. Inclusive essa palavra eu acho ela bem séria, né? Apenas sobrevivendo, a sobrevivência. Graças a Deus fiquei viva para poder fazer a minha virada de chave, mas quando eu me vi ali pensando em suicídio, para tentar ferrar com a vida de outra pessoa, para ver se alguém me valorizava, eu falei, não, o problema tá em mim. Aí eu fui buscar ajuda, né? Por que eu tô falando isso numa live do poder do processo? Porque o processo verdadeiro começa quando você toma consciência de que existe uma dor muito grande e de que você não dá conta, que você não tem recursos para lidar com aquilo. Então você vai buscar ajuda. Existem vários tipos de ajuda. Existem ajudas psicológicas, existem ajudas espirituais, de repente você vai para uma religião. Eu fui, né, inclusive para uma religião e para um processo terapêutico. Então a junção das duas coisas me ajudou muito, que me ajudou a ampliar a minha visão e compreender que existiam várias coisas que eu não sabia sobre mim e que faziam com que eu vivesse aquela dor tão grande. Foi aí que eu comecei a compreender essa primeira cartinha aqui, que eu trago dentro de um caminho sistêmico que nós vamos caminhar juntos dentro dessa live hoje, tá? E essa cartinha diz o seguinte: qualquer conflito é o início da solução. Então, dentro do processo, a gente subestima a dor. Nós temos uma tendência a subestimar a dor. A gente, na verdade, tem uma tendência a fugir da dor, achar que a dor é ruim. Mas a dor, ela pode ser exatamente o potencializador da sua mudança. Quando você consegue olhar para a dor que você está sentindo, para a angústia, para a depressão, para os conflitos que você vive, sejam eles financeiros, de relacionamento, de saúde, quando você consegue olhar para a dor com respeito, você consegue perceber que é exatamente ali que vai ser o teu ponto de partida. Porque quando... eu vou até te contar uma história que eu achei legal. Essa é boa. Então, conta-se que certa vez um homem chegou para abastecer o carro. Gente, eu tô falando muito rápido, porque eu tô muito empolgada, né? A Bia, um pouquinho. Tá, então calma, respira. Boa noite a todos que estão aqui, né? Eu tô com bastante informação na cabeça mesmo, com vontade de compartilhar tudo aqui com vocês. Então, vamos devagar. Vou te contar uma história que vai te ajudar a entender o que eu quero falar sobre a dor, tá? A dor, pode anotar aí. A dor, ela é ou aquilo que vai te colocar no buraco e você não vai sair, vai te paralisar, ou é o potencializador, é a mola propulsora para você buscar soluções que vão mudar a sua vida. Sim? No não, Ali, eu não entendi o que você quis dizer. Segue, beleza, tá dando para compreender, né? Maravilha. Então, a dor, ou ela vai te paralisar, ou ela vai potencializar, tipo uma mola mesmo, tá? Já viu a mola? Que você aperta, vai lá no fundo. Quando você solta, o que acontece? Entendeu? Você pode escolher fazer da dor a sua mola. Mas, vamos lá. Então, conta-se que um homem parou num posto de gasolina para abastecer o seu carro. Chegou lá, o frentista colocou lá o treco lá para abastecer o carro dele. Ele abriu o vidro e estava ali esperando. De repente ele ouve um cachorro chorando muito. Não sei como é que o cachorro chora. Mas tava ali aquele cachorro chorando muito. Aí o homem pergunta pro frentista: escuta, esse choro esganiçado ali do cachorro, o que tá acontecendo? Aí o frentista diz: é que aquele cachorro lá, ele tá deitado em cima de um prego. Em cima de um prego? E por que ele não sai?
Ah, não, é porque não doeu o suficiente para ele tirar o corpo dali. A cara da Bia, que vocês não viram aqui. Olha isso, que forte que é. Então, a gente nunca vai mudar enquanto a gente não olhar para a dor e potencializar a dor de forma consciente para que ela seja justamente a mola propulsora para a gente buscar soluções que vão mudar a nossa vida. Só que nós aprendemos a reclamar, nós aprendemos a fazer as coisas muito rápido, a achar que você vai tomar a cápsula da juventude e vai mudar de vida. Então é botox, é não sei o que, né, procedimentos estéticos, pílulas de antidepressivo, pílula mágica disso, pílula mágica daquilo. Até o pessoal, hoje em dia não tem mais aquelas baladas, mas o pessoal ia pra balada e tomava êxtase e outras drogas nesse sentido para poder ter uma experiência fora do comum. Dentro das religiões, hoje em dia, a gente tem muitos rituais que as pessoas fazem para tentar ter uma experiência de prazer absoluto naquele momento, como se aquele momento fosse a grande mágica da vida dela. Mas o que está acontecendo com as pessoas? Sem querer, estão fugindo dos processos. E o processo ele começa quando você consegue parar e perceber que qualquer conflito, qualquer dor é justamente o início da solução. Quando você entende isso, nem que seja por uma instrução da facilitadora que está aqui com vocês, você começa a criar um respeito pela dor. E através do respeito pela dor, você tem uma chance de começar a construir uma caminhada. E aí sim, usar inclusive a mesma dor que parecia te matar, parecia te puxar lá para o fundo do poço, usar essa mesma dor para construir o seu caminho de mudança. Faz sentido isso para vocês? Fica claro essa linha de raciocínio? Nós estamos na linha de raciocínio inicial, tá? Nós temos um caminho aqui, deixa eu pegar as cartinhas aqui, ficar mais perto, que ficou muito longe. Então, o primeiro passo, segundo esse caminho que nós estamos trilhando aqui, é você reconhecer a dor como um ponto de início, um ponto de partida de um processo de transformação. Sim, primeiro passo, a dor como ponto de partida do seu processo de transformação. Conta-se que um menininho, tô cheio das histórias, né, Bia? Conta-se que um menininho, ele viu uma borboleta tentando sair do casulo. E ela fazia o maior esforço para sair do casulo e tal. Óbvio que essa cara aqui é minha imaginação. E o garotinho foi lá e quebrou o casulinho da borboleta. Fez ela sair. E aí ele ficou só cuidando da borboleta. Dia 1, a borboleta não voou. Dia 2, a borboleta não voou. Dia 3, ele estava muito triste. A borboleta não voou. Não sei se essa quantidade de tempo a borboleta ficaria viva, mas conta-se a história, então, que daí no terceiro dia ele chega pro papai dele e fala assim: papai, vem me ajudar? Olha só, essa borboleta, ela estava fazendo muita força para sair do casulo e eu abri o casulo para ela sair mais rápido. Mas ela não tá voando, papai. Nossa, papai com a dor no coração, né? Oh, meu filho querido, eu sinto muito. Essa borboleta não vai voar. Não, papai, mas como? Eu ajudei ela, eu queria que ela voasse. O que aconteceu? Filhinho querido, a borboleta precisa fazer esforço até o final para que ela tenha estrutura. Isso faz parte da natureza da borboleta. Ela tem que fazer força até o final para que ela tenha estrutura nas asas, para a asa ficar forte o suficiente para ela conseguir voar. Essa borboleta não vai voar. Então, olha que forte que é isso. Aqui a gente entende duas coisas importantes. Primeiro, que é necessário que exista um esforço pessoal teu para que você se aproprie das tuas asas para voar. Por mais que você esteja num processo, que você seja facilitado a sua transformação, existem algumas coisas que vai depender única e exclusivamente da sua vontade, da sua disposição em romper o casulo. E isso também precisa de um tempo. Porque a borboleta, antes de conseguir estar nessa fase de romper o casulo, para conseguir ter as asas para voar, ela é uma lagarta, que fica ali dentro do casulo se nutrindo, recebendo todos os recursos necessários para que ela fique com um corpo forte o suficiente para ser uma borboleta.
compreende? E a outra coisa é que a gente não pode ajudar ninguém a sair de um processo de dor, a menos que aquela pessoa queira. Então, 2 aprendizados bem importantes aqui, né? Então, essas coisas são bem importantes para a gente compreender que o processo, ele acontece a partir de uma dor. E muitas vezes, durante o processo, nós teremos que tomar algumas decisões que vão provocar outros tipos de dor também, para que a gente possa romper o casulo e voar. Faz sentido para vocês? A segunda parte aqui, né, dessa caminhada. E como que a gente consegue perceber que momento que a gente vai tentar romper o casulo? Quando você se permite mergulhar naquilo que você ainda não conhece. Está escrito que a verdade vos libertará, né? Por que está escrito isso? Porque nós somos fruto de um movimento de absoluto inconsciente. Se a gente for puxar toda a história da nossa vida, toda a história que vem lá dos nossos antepassados, a história da nossa sociedade, a história da nossa cultura, nós nascemos numa sociedade pronta, num mundo que já tinha um monte de informação. Quando você nasceu, você já tinha a sua memória celular, as suas histórias da sua família de origem, da sua ancestralidade, que tudo isso está dentro de você, de uma forma que você não sabe efetivamente, mas ela existe. É para isso que a gente faz terapia sistêmica, para isso que a gente trabalha nessa construção de uma consciência relacionada à sua origem, né? Mas enfim, você já vem com essa bagagem pronta, você já vem com as crenças da sua sociedade pronta, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que as pessoas aceitam, o que as pessoas não aceitam. Então isso também, a hora que você nasce, já está pronto naquele contexto, você vai aprendendo aquilo sem nem saber de onde que veio, né? Como se fossem colocados olhos em você, que na verdade são olhos sei lá de quem. Então isso tudo vai formando quem você vai ser, o que você vai pensar sobre a vida. E além disso, você ainda vai vivendo as suas experiências, também vai validando o que você acha certo, o que você acha errado, o que você acha bom, o que você acha ruim. E você vai validando isso no meio do caminho, mas tudo isso sem pensar, sem estudar. Então, para que você comece a usar, a gente fez aquele movimento, né? Primeiro eu olho a dor e reconheço que a dor, ela pode ser um agente facilitador da minha transformação. Aí o que eu começo a fazer? Eu preciso começar a estudar, eu preciso começar a me conhecer, a compreender da onde vem o meu olhar para a vida. Porque quando eu começo a compreender de onde vem o meu olhar para a vida, eu tenho 2 opções. Ficar com a melhor parte de tudo isso que eu aprendi, de tudo isso que eu vivi, das minhas próprias experiências, por uma decisão consciente, ou seja, eu vou pegar os meus aprendizados, vou pegar a parte boa aqui da minha história e o resto eu vou liberar, eu vou descartar porque não me serve mais, legal. E agora eu vou construir novas formas de me relacionar com a vida. Agora eu vou começar a construir novos significados. Agora eu vou começar a buscar conhecimentos que vão me ajudar a construir novas histórias, novas experiências. Eu vou me permitir viver algumas novas experiências. Então, quando eu me dou essa autorização, e essa autorização ela só vem quando você busca se aprofundar naquilo que você não conhece sobre você mesmo. Caso contrário, você vai ser sempre fruto daquilo que alguém te ensinou e que você nem sabe de onde que veio. Vai viver com os olhos dos outros. Faz sentido isso? Então, o primeiro passo era enxergar que qualquer conflito, qualquer dor é o início da solução. O segundo passo é permitir-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Ei, Luiz, você tá aqui, que bom que você chegou. Tá rindo, né? Porque a gente pega, sabe da onde que pega tanta crença, né? E a gente simplesmente vai se debatendo em relação a essas crenças. Enfim, muito bom. Muito bom a gente estar seguindo aqui, né? Então, tem uma cartinha aqui, que também tem uma frase bem impactante, que diz o seguinte: quanto maior a consciência do todo, então quer dizer, quanto maior é o meu conhecimento sobre o todo, sobre aquilo que me move, sobre a questão das crenças, sobre o meu desenvolvimento, sobre aquilo que é bom e certo para mim, aquilo que faz sentido para mim, quanto mais essa consciência ela tá clara
e isso só acontece através do autoconhecimento, mais a nossa ação beneficia o todo. Vou explicar em outras palavras. Você já deve ter visto aquela frase que o pessoal posta no Facebook, que diz assim: o mundo muda quando você muda. Quem já ouviu essa frase, levanta a mãozinha direita. O mundo muda quando você muda. A mudança, ela acontece de dentro para fora. Quando você começa a mudar, é tão incrível. Tem vários clientes que relatam assim para mim: nossa, Paula, depois que eu comecei a me autoconhecer, que eu comecei a participar dos processos de transformação, que eu comecei... Aí, o pessoal levantando a mãozinha direita, adorei. Quando eu comecei a me autoconhecer, não sei, parece que minha mãe começou a me tratar tão diferente, tão melhor, tão mais leve. Nossa, você acredita que meu namorado, que falava assim, assim, assado comigo, e ele era hostil, tal, de repente ele começou a ficar gentil comigo? Que coisa louca, Paula, por que isso tá acontecendo? É por causa desse movimento aqui que eu tô falando pra vocês, né? Quanto maior a nossa consciência, quanto mais a gente se desenvolve de dentro para fora, a gente começa a ativar um poder muito massa, que é o poder de espelhar coisas boas no outro. Existe uma lei, a lei do neurônio espelho, que faz com que tudo aquilo que tem dentro de mim, eu coloco em forma de expectativa sobre as pessoas com quem eu convivo. Explicando assim, tentando explicar de forma bem didática, porque a lei do neurônio espelho é um pouco confusa, né? Mas o que acontece? Quando eu tenho muita dor dentro de mim, o que eu faço de forma inconsciente? Como eu ainda não tenho recurso para eu lidar com essa dor, para eu resolver essa dor, porque ainda não conheço o caminho, não conheço o processo, igual a gente está falando aqui. Então, quando eu não conheço esse caminho, o que eu faço? Eu encontro pessoas que de alguma forma elas vão servir para me mostrar essa dor. Até porque eu só dou o que eu tenho dentro, né? Então, quanto mais machucado eu tô, quanto mais cheio de feridas eu tô, quanto mais não resolvida com as minhas questões eu estou, mais eu vou me aproximar de pessoas que também estão mal resolvidas, que também estão vivendo dores e feridas, também estão ali só reagindo e sobrevivendo à vida, e aí um vai usar o outro a favor de multiplicar essa dor. Você pode até escrever aí no seu caderno. Enquanto eu estou inconsciente, eu uso qualquer pessoa para repetir dor, para viver dor, para multiplicar dor. Quanto mais consciente eu estou, mais eu uso as pessoas para evoluir, para aprender, para facilitar a transformação. Por isso que quanto mais você se trabalha, quanto mais você resolve as suas coisas, quanto mais você se aprova, quanto mais você percebe que você é humano e que dentro da sua humanidade você vai sentir dor, você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir angústia, mas conforme você vai se desenvolvendo, você vai saindo mais rápido desses ciclos de baixa, você vai criando soluções mais rapidamente, você vai construindo inteligência, você vai ficando mais leve também na vida. Quanto mais isso acontece, quanto mais você se desenvolve, mais você passa a ter interações mais saudáveis. E essas interações saudáveis, elas vão acontecer a partir daquilo que está dentro de você. Porque quando eu tenho cura, eu vou me relacionar com pessoas, no mínimo, que estão buscando cura também. Entende? E aí a nossa dança vai ser uma dança diferente. As conversas vão ser diferentes. Ao invés de ser uma conversa de reclamação, por exemplo, igual a gente encontra um monte de gente, quando você está vibrando reclamação, vitimismo, crise, que você tá lá surtando, você vai encontrar um monte de gente que tá falando sobre isso. Entende? Uma vez eu tava prestando atenção no meu Facebook e no meu Instagram, não aparece tragédia pra mim no meu Facebook e no meu Instagram. As poucas vezes que aparecem, eu vou lá e deixo de seguir imediatamente. Aí eu vou lá e curto um monte de coisa de mentalidade, curto um monte de coisa de educação financeira, curto um monte de coisa de constelação familiar. Aí eu, tipo assim, pra uma coisa negativa que aparece no meu feed, eu vou lá e curto 25 no mínimo de coisas que eu quero ver. Automaticamente meu feed muda e mais um grande tempo aí sem aparecer coisas negativas. É uma decisão que a gente toma dentro do nosso processo de desenvolvimento pessoal, a gente selecionar aquilo que a gente quer ouvir, a gente selecionar aquilo que a gente quer vibrar.
né? E aí quando a gente encontra uma pessoa no meio do caminho que provoca uma dor na gente, opa, vou lembrar do que a Paula falou. Se eu tô usando essa pessoa aqui para gerar esse sentimento em mim, o que tem meu nisso? Por que eu tô atraindo essa pessoa? Que ferida é essa que tá aberta aqui dentro de mim, que tá me fazendo me conectar com essa pessoa para me fazer sentir essa dor? Aí você ativa o poder da autorresponsabilidade, que é massa demais, e nesse momento você pode tomar uma decisão. A decisão de fazer algo de bom. Até mesmo com essa interação esquisita que você acabou atraindo aí pra sua vida. Faz sentido? Então, assim, nós temos 3 passos até aqui do processo, do poder do processo, tá? Passo número 1, qualquer conflito é o início de uma solução. Então, eu uso a dor como ponto de partida para um processo de desenvolvimento e transformação. Passo 2, eu me permitindo mergulhar naquilo que eu não conheço sobre eu mesmo, ou seja, permitindo abrir uma consciência, começar a me estudar, a me pesquisar, a me autoconhecer, para que eu possa então construir uma jornada mais consciente de transformação. Passo 3 é uma compreensão de que quanto maior a minha consciência do todo, mais a minha ação vai beneficiar esse todo, ou seja, quanto mais eu fico consciente e me transformo, mais o mundo ao meu redor reage de forma positiva e, consequentemente, esse ciclo que antes era um ciclo de sobrevivência se transforma num ciclo de abundância, de prosperidade, de aprendizado, de evolução. Sim? Aí, finalmente, quando eu compreendo tudo isso, eu vou para o 4º passo, que é uma compreensão muito bonita. Você pode repetir assim comigo. Não importa o que aconteceu, eu tenho o direito de recomeçar. Olha que forte que é isso, gente. Isso é muito forte dentro da compreensão do processo. Vou tomar uma água aqui que secou a garganta. Dentro da caminhada de transformação, quando você reconhece que não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Olha que forte que é isso. Fala isso devagar aí. Não importa o que aconteceu, fecha até seus olhos. Talvez você vai trazer aí na sua mente memórias de coisas difíceis que aconteceram, de repente uma separação, de repente um endividamento, de repente uma traição, alguma coisa que você fez contra alguém ou foi feito contra você, de repente uma dor familiar, uma perda, uma morte, uma coisa muito difícil mesmo. Aí você diz, não importa o que aconteceu, eu tenho o direito de recomeçar. Sente isso dentro de você. Ai, querida Flavinha, sim, não importa o que aconteceu, eu tenho o direito de recomeçar. Nesse momento, você dá um comando de... Olha, até me arrepio de falar. Nesse momento, você dá um comando de poder. Você ativa uma força dentro de você que mesmo que você não saiba como, você toma uma decisão aqui de pegar só a melhor parte do seu processo. Só a luz das coisas que te aconteceram. Porque quer queira, quer não queira, se você parar para prestar atenção, não tem nada na vida que aconteça que não tenha algo de bom para você extrair. Não tem nada, gente, de verdade. Pode ser a coisa mais difícil, mais complexa. Até, Paula está falando que até um abuso sexual, por exemplo, eu posso tirar algo de bom? Pode. Qualquer coisa. Ai, Paula, mas meu pai não me registrou. Não conheço meu pai. Ou sei lá, minha mãe me abandonou quando eu era criança, me deu para uma família e depois eu não conheci ela e eu fui abandonada. Tem algo de bom nisso? Ah, tem muito de bom nisso. Porque se a gente parar para pensar, com tanta inconsciência, se a gente está aqui buscando uma consciência hoje e a gente não sabe de nada ainda, e a gente está se desenvolvendo, a gente está acelerando o nosso processo, você está aqui comigo, inclusive, para poder modelar naquilo que eu estou te trazendo, para você também acelerar o seu processo de transformação, concorda? Então, assim, se a gente está aqui inconsciente, imagina nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e até mesmo você mesmo há anos atrás. Igual quando eu estava contando para a Bia aqui, eu falei, gente, eu vivi coisas na minha vida, até 33 anos de idade, que se eu te contar, você não vai acreditar. Porque você me vê hoje aqui, falando de coisas positivas, com uma metodologia
mais consolidada, né? Com uma vida que tem hoje resultados que estão fluindo, que eu vivo por um propósito, né? Hoje eu tenho uma leveza na minha jornada, hoje eu dou risada, hoje eu me divirto. Então você vê bastante disso acontecendo aqui comigo. Você não imagina as coisas bizarras que eu vivi, mas eu era inconsciente. Quando eu me endividei, depois eu fui entender, através da constelação familiar, através da observação fenomenológica, que é uma forma, né, de tratamento e desenvolvimento pessoal, eu fui compreender que eu me endividei porque eu não concordava com os meus pais, que eu tinha um relacionamento desequilibrado, que eu me achava melhor do que o meu marido. Quando eu fui compreender a raiz do que acontecia comigo, eu consegui pegar o endividamento, por exemplo, e extrair dele um aprendizado tão massa, que eu me tornei educadora financeira. Olha que legal isso! Mas quando que eu consigo fazer algo de bom com uma história difícil na minha vida? Quando eu consigo perceber que além e apesar de tudo eu sobrevivi. E se além e apesar de tudo eu sobrevivi, eu tenho o quê? O direito de recomeçar independente de qualquer coisa. Olha que massa que é isso! Então, se a gente consegue olhar para isso, a gente consegue também extrair força até mesmo da nossa origem. Porque daí a gente começa a entender que assim, se eu estava inconsciente e vivi esse monte de bagulho louco e agora eu tô aqui com essa chance de recomeçar, se o meu pai não tivesse, sei lá, traído a mulher dele com a minha mãe, vamos supor que fosse uma história assim, eu não tinha nascido. Entendeu? Se o meu tataravô não tivesse estuprado minha tataravó, não sei se essa história existe mesmo, mas todas as famílias tiveram estupros, assassinatos, questões bem difíceis aí, né? Sonhos frustrados, casamentos forçados, toda essa... Opa! Você dá uma olhadinha lá, Bia? Todas as famílias têm muitas histórias difíceis, entendeu? Só que essas histórias foram as que possibilitaram você estar aqui hoje. Então, quando a gente entende isso, você pode dizer essa frase com categoria. Além e apesar de toda dor, eu sobrevivi e agora eu tenho o direito de recomeçar. E você pode recomeçar todos os dias, independente de qualquer coisa que acontecer na sua vida, na sua jornada, por mais difícil que seja, você pode e deve assumir esse direito de recomeçar e fazer melhor através do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento pessoal. Por isso que o processo ele é tão importante. Faz sentido isso? Vocês estão me ouvindo ainda? Porque começou um vendaval aqui. Né? A Bia foi até ver o que está acontecendo ali, que caiu alguma coisa. Me dá um joinha aí para falar se vocês estão me ouvindo, estão acompanhando a nossa caminhada aqui. Então, sim, Salabim, Ali, minha assistente para assuntos aleatórios, me conta se a gente está aqui online ainda. Acho que estamos, né? Sim? Então tá bom. Bom, então passamos por 4 etapas do processo. Daqui a pouco eu recapitulo de novo as 4 etapas do processo. Oi? Tá ok? Tá? Tá. E aí, então, o que acontece? Eu vou... A Maria José disse que tá ok ali. Obrigada. Então, depois que eu assumo que eu tenho o direito de recomeçar, aí eu posso, então, fazer algo muito lindo. Muito lindo. Que daí é uma combinação de 2 cartinhas para o nosso 5º passo. Ajuda aí também, que gostoso. Oi, Márcia. Então, eu vou para outras 2 cartinhas aqui que vão ser o nosso 5º passo, tá? O 5º passo, você pode até repetir aí em voz alta comigo. Eu digo sim para tudo o que aconteceu. Olha que forte que é isso, tá? Quando você consegue ter essa consciência de dizer sim para tudo o que aconteceu sem querer mudar nada, aqui você ativa o respeito, que a gente chama de respeito sistêmico, que é algo muito profundo e que é tão libertador, porque daí, nesse momento que você diz sim para tudo o que aconteceu, você realmente consegue ficar forte, além e apesar de qualquer dor que você possa ter vivido na sua vida. E aí você pode fazer esse outro movimento. Lembra que eu falei que são 2, né? Eu digo sim para tudo que aconteceu, e aí então você pode reforçar. Eu aceito e agradeço tudo o que aconteceu, pois exatamente tudo o que aconteceu foi o que me trouxe até aqui. Olha que legal isso? Então, eu digo sim para tudo o que aconteceu,
E agora eu aceito e agradeço tudo o que aconteceu, pois foi exatamente tudo o que aconteceu que me trouxe até aqui. Aí, Lu, é que você chegou agora, né? Depois eu vou te pedir para voltar nessa live, eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá? Eu sempre coloco no canal do Telegram. Quem ainda não tá no canal do Telegram, ele tá, não sei se ele tá na minha bio, Bia, precisa até colocar o canal do Telegram na bio, tá? Porque daí você pode entrar lá e aí as lives vão ficar salvas no YouTube. Inclusive, quem não segue meu YouTube ainda, segue lá, tá bom? A gente tá trazendo cada vez mais conteúdos. O YouTube é uma comunicação bem importante. E aí você também vai receber outros vídeos lá. E também no canal do Telegram, que eu sempre faço a consolidação das lives e tudo mais, tá bom? Aí, Lu, você assiste o começo, porque daí você vai conseguir vivenciar o processo. Mas fica com a gente que a gente tá evoluindo numa consciência bem legal aqui, tá? Então, aí, quando você consegue dizer sim para tudo que aconteceu, consegue ficar com a melhor parte, ou seja, aceito e agradeço tudo que aconteceu, pois foi exatamente isso que me trouxe até aqui, que me fez sobreviver, que me fez ter vontade de seguir adiante, que me fez ter vontade de ser uma pessoa melhor, que me fez ter vontade de passar pelo processo. Lembra da borboleta? Que me fez ter vontade de entrar no casulo, me nutrir. O pessoal que vai começar a turma 3 amanhã nós vamos entrar no casulo. Amanhã todo mundo é lagarta, entendeu? Amanhã nós vamos entrar no casulinho, vamos ficar lá e aí vão receber comidinha, vão receber aconchego, vão receber colinho. Aí vai crescer, vai crescer, vai crescer para depois chegar ao ponto de romper o casulo e voar, né? Mas esse movimento de aceitar o caminho, aceitar o processo e até mesmo se divertir, mesmo quando tem a dor das mudanças, a dor das decisões, a dor das confusões, daquilo que não está compreendendo, isso só acontece quando você respeita tudo que foi e tudo que é. Porque daí você tem certeza que você está aqui por algo maior. Porque por que você não morreu até hoje? Quando eu olho para a minha história e a história dos meus clientes, porque assim, eu tenho recebido casos cada vez mais pesados, né? Eu recebo alguns clientes assim que eu falo, nossa gente, eu achei que a minha história fosse difícil, mas eu não sei nem o que é difícil. Porque eu recebo histórias bem pesadas mesmo, né? E aí, a primeira coisa que eu falo, na primeira sessão, por que você não morreu até aqui? Com tudo que você viveu, com tudo que você bebeu, com tudo que você usou de droga, com tudo que você passou de doença física, por tudo que você passou de abuso, sei lá, de violência, etc. Por que você não morreu? Se você tá aqui respirando, você tem uma chance. Se você tá aqui respirando, tem que ter um propósito maior. Não é possível. E aí você pode falar, cara, eu vou fazer algo de bom com tudo que me aconteceu. Porque não é possível que tenha sido em vão toda a dor. Não pode ser em vão, gente. Não pode. Quando você compreende isso, você se dá a chance de fazer esse respeito, de fazer esse movimento, de concordar com tudo que foi, tudo que é, e fazer então essa... É o ciclone. É um ciclone? Você tá brincando? Meu Deus, gente, é um ciclone! A Bia veio pra cá pra viver um ciclone comigo, que emoção. Tá, e aí então você consegue aceitar e agradecer tudo que veio e então passar para esse sexto passo que nós vamos chamar aqui, tá? Que eu quero que você fale comigo aí também em voz alta, fale com bastante abertura de coração, para que você possa sentir isso. Pode até fechar um pouquinho os teus olhos, para você sentir isso. Isso aqui é a parte mais importante do processo, tá? Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom, em honra a tudo e todos que já pagaram um alto preço para que eu esteja aqui. E mais, se já está pago, eu não preciso pagar mais. Agora eu sigo para frente e farei algo diferente em homenagem à grandeza da minha própria vida. Respira, que eu falei bem inspirada aqui, tá? Eu não lembro exatamente a frase que eu falei, mas eu sigo a vida e vou fazer algo de bom com ela. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira bem séria, que é o seguinte: você paga boleto 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes? Você pega lá o boleto da luz e fala assim, nossa, não, esse mês eu amo tanto a luz, porque o aquecedor que eu tenho aqui na minha casa só funcionou por causa da luz. Eu amo a luz de tal maneira
que eu vou pagar o boleto da luz esse mês 3 vezes. Eu vou dar um presente para a Celesc, para a Energisa, e eu vou pagar 3 vezes como bônus para eles, de tanta felicidade que eu tenho pela luz ter acontecer aqui na minha casa. Se você faz isso, eu vou te passar, eu tenho 4 opções de conta, tá? Eu passo a minha conta para vocês, você pode fazer transferências bonificantes para a minha conta, eu vou ficar bem feliz, tá? Mas olha que louco isso, né? Quando você tá repetindo um padrão, quando você tá vivendo um ciclo de repetição, de dor, de densidade, e ao mesmo tempo você tá lá olhando e reclamando pelas coisas que você acha que tinham que ser diferente da tua vida, do teu passado, da tua mãe, do teu pai, do cachorro, do papagaio, periquito, você tá pegando boleto que você mesmo já pagou várias vezes, teus pais já pagaram um monte de vezes, teus avós já pagaram pra caramba, teus bisavós então nem se fala, e você tá indo lá atrás na tua árvore genealógica pegar boleto, ou na tua história, no teu passado, pegar boleto pra pagar de novo, gente. É por isso que a gente precisa se desenvolver logo. Se você não tá no processo de desenvolvimento pessoal, começa logo. Pega, sabe, pega conteúdo, se você gosta dos meus conteúdos, pega meus conteúdos, a gente não tem mais como você entrar na turma 3 de mentoria, mas, enfim, fica perto, a gente daqui a pouco vai ter outros processos de desenvolvimento para você ficar junto com a gente, para você crescer junto com a gente, entendeu? Busca um processo de desenvolvimento pessoal, de repente busca um processo individual, né? Busca uma referência, vai fazer constelação, pode fazer comigo, daqui a pouco nós vamos fazer workshops também. Pega o meu conteúdo também, lá no YouTube tem bastante conteúdo muito massa, né, Bia? A gente tava olhando lá, 32 lives. A Bia foi fazer um compilado lá junto com a Ali, viu que tem 32 lives, são lives como essa, as minhas lives elas são profundas. A gente faz processo mesmo nas lives, entendeu? Eu faço praticamente sessão de transformação sistêmica. Se aprofunda, vai buscar se desenvolver para que você possa mais rapidamente parar de pagar boleto pago e começar a criar os teus próprios boletos. Você passa a conta, Ali, não passa não, pega a conta nova. A gente tem que ter as nossas contas, as contas que eu vou decidir. Eu tinha conta de endividamento que eu demorei 6 anos para pagar. Porque durante 6 anos, ao invés de eu pagar a minha conta, eu pagava a conta dos outros. Eu ficava bloqueando aí e fazendo vários movimentos disfuncionais que faziam com que eu não conseguisse pagar a minha própria conta, porque eu ainda estava cuidando da vida dos outros. Enquanto tem alguma área na tua vida que não está fluindo, pode ter certeza, se você fizer uma revisão, você vai ver que você está cuidando de alguma coisa que não te pertence. A maioria das vezes você está cuidando de algo que não te pertence de forma inconsciente, obviamente, né? No sentido de que você nem sabe que você está cuidando de uma dor da vovó, você está cuidando da dor dos abortados da sua família, que isso é um movimento sistêmico, né? Você está cuidando da dor de uma perda, de um assassinato difícil, de algo bem denso lá da tua história genealógica, né? E muitas vezes você está cuidando conscientemente da vida de alguém, porque você não sabe como não cuidar, porque você não aprendeu isso. A gente não aprende, né? A gente aprende distorcidamente o amar ao próximo como a ti mesmo. A gente acha que amar é o próximo primeiro, mas não é. É igual no avião. Quem aqui já andou de avião sabe que a aeromoça lá, o aeromoço, sei lá como é que chama, o comissário de bordo, agora que tem um nome novo, né? Quando ele tá lá fazendo as instruções, ele diz assim pra você: caso o avião comece a cair, aconteça algum problema que seja despressurizado, você vai cair em cima de você, desse compartimento aí de cima, uma máscara de oxigênio. Aí ele fala, coloca primeiro em todo mundo que você puder ajudar, depois você coloca em você. É isso? Meu sonho é que a gente conseguisse interagir em tempo real aqui, mas não tem delay. Mas a aeromoça, ela fala o contrário. Ela falou, queridinha, coloca primeiro em você, porque senão você vai ficar sem ar, você vai ajudar 2 pessoas e vai morrer. Agora, se você coloca primeiro em você, você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. E assim é a vida. Então, quando você toma conta da tua vida, você muda tanto que tudo muda ao seu redor. Lembra da frase que a gente falou aqui hoje? O mundo muda quando você muda. É inevitável. E aí você pode escolher que boleto que você quer pagar. Eu tô pagando meu boleto de previdência privada, eu tô pagando meu boleto de investimento nos meus cursos online, no meu negócio, eu tô pagando o boleto agora de contratar uma equipe para me auxiliar. Foi um processo, não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu mesmo, tá, gente? Pelo contrário.
O que acontece é que quando você tem um mentor, é o que eu estava falando com a Bia agora mais cedo. Hoje, um processo que um cliente meu vive em 2 meses, num processo, 70 dias a gente está vivendo o programa de transformação sistêmica, né? O que um cliente vive em 70 dias, eu demorei 8 anos para lapidar, entende? Então, por isso que é legal você ter mentores, você ter pessoas que você confia, que você gosta, que você se identifica dentro de uma metodologia de transformação e você se guiar neles. E você pode ter outros mentores também, você pode estudar outras pessoas. Eu gosto muito de estudar a história de vida das pessoas. Tô até com esse livro aqui atrás, que é o Faça Simples, né, do Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano é um dos caras que eu estudo bastante a vida dele, por exemplo. Ele é o Mark Zuckerberg aqui do Brasil, um homem extraordinário, simples pra caramba, que ele mesmo responde o Instagram, inclusive, eu acho o máximo isso. Né? Ele que falou comigo, ele que passou as entrevistas sobre ele, sobre a história dele pra mim, através do Facebook, na vez que eu entrei em contato com ele, né? E não porque ele me conhece, porque ele nem me conhece. E por que eu tô te contando isso? Porque eu fui modelar nele, o cara tá dando certo. Eu vou lá conhecer a história dele, eu agilizo a minha história em anos-luz, porque eu não preciso errar o que ele já errou. Por que eu gosto de contar minha história várias vezes? Amanhã, inclusive, eu vou contar bastante sobre a minha história no começo da turma 3, tá, meninas que estarão comigo lá amanhã na turma 3, eu gosto de contar a história porque daí você se modela, você pega aquilo que tá dando certo da minha história e já usa na tua vida, você vai muito mais rápido do que eu, e o contrário também é verdadeiro, eu vou te contar coisas que deram errado na minha história, ou melhor, que foram pesadas e que atrasaram o meu processo. Automaticamente você não vai precisar cometer os mesmos erros que eu. A modelagem é muito legal. Meu professor me abençoando 2 vezes hoje, que honra. Professor Paulo Pion, pessoa que eu admiro muito. E que, inclusive, eu recomendo que vocês sigam ele, porque a gente aprende muito com ele, né? Então, gente, esse caminho ele é muito importante. A gente falou aqui de 6 passos, nós temos poucos minutos aí para nossa live de hoje acabar. Então, assim, nós trabalhamos 6 passos, um caminho para que você compreenda o poder do processo e viva o seu processo de transformação de forma mais leve, de forma mais consciente e, consequentemente, até mais divertida, né? Porque não é fácil mudar, não é fácil passar por um processo de transformação, mas a partir do momento que você tem essa clareza, essa consciência, automaticamente você passa pela jornada de uma maneira mais gostosa. Sim? Faz sentido isso? Vocês estão aí na live desde o começo? Compartilha comigo se está fazendo sentido. E agora nós vamos passar para o momento de consolidação do nosso encontro de hoje, tá? Então vamos lá. O primeiro passo, então, para que você comece a viver o seu processo é olhar para a dor. É admitir que existe uma dor e então que o conflito é o início da solução. A dor é o início do processo. Quando você diz sim para a dor, de modo a acolher isso, olhar para isso com respeito, então você pode passar para o segundo passo, que é se permitir mergulhar em você, se permitir começar a estudar você, se autoconhecer, de tal modo que você comece a se transformar de dentro para fora. A partir do momento, então, que você começa a se transformar, que você já está vivendo o processo, percebe? Aí você vai para o passo 3, que diz: quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. É nesse momento que você se transformando, você vai virando luz onde você passa. Você vai atraindo pessoas que também estão vibrando essa frequência de transformação pessoal, de desenvolvimento. Você para de usar as pessoas para sentir dor. Você começa a usar as pessoas, quando eu digo usar, sempre no sentido sistêmico aqui, tá? Usar no sentido de estar ali numa interação que te potencializa, né? Então você passa a usar as pessoas para crescer, para evoluir, para te mostrar aprendizados, até mesmo nos momentos mais difíceis. Esse é o terceiro passo. Aí então, olha que massa isso, essa parte chega a arrepiar, né? O quarto passo é quando você chega a um momento em que você compreende que não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que aconteceu no passado da sua família, não importa o que aconteceu nas suas histórias de relacionamento, de profissão, de dinheiro, nada. Você tem o direito de recomeçar.
E você se apropria desse direito. Eu tenho o direito de recomeçar. Eu vou usar esse direito a meu favor. E aí você pode dizer aquelas duas frases incríveis que são: eu digo sim para tudo que aconteceu. Eu respeito, digo sim, sem querer mudar nada. Eu consigo compreender que tudo que aconteceu tem um propósito, que eu não fiquei vivo em vão. Aliás, eu decido que eu não fiquei vivo em vão. Então eu posso agradecer e aceitar tudo que aconteceu, uma consciência de que tudo aconteceu para me trazer a ser quem eu sou hoje. E aí, inclusive, eu posso usar toda essa história a favor da construção do novo. Terminando com o sexto passo, que é esse reforço consciente de eu sigo a vida e agora eu vou fazer algo de bom com ela. Parar de pagar boleto pago e começar a fazer os meus boletos. Sendo que os meus boletos vão ser de investimento, vão ser de desenvolvimento pessoal, de multiplicação de um propósito, de uma causa, de multiplicação de dinheiro, de saúde, de abundância, de prosperidade. Sim, olha, 55 e 55 eu olhei aqui. Tava 55 e 55 o tempo. Que engraçado isso. Pessoal, faz sentido isso? Quero convidar você que ainda não tá no meu Telegram. Nós vamos colocar, a Bia acho que até já colocou? Não? A Bia vai colocar daqui a pouco o link lá do Telegram, tá? Amanhã eu faço a consolidação dessa live. Nós vamos deixar essa live salva no YouTube, não aqui, tá? Ela vai ficar salva no YouTube. Então, você que deseja seguir lá o meu canal do YouTube, compartilha com os amigos, compartilha essa oportunidade desse conteúdo gratuito, um conteúdo que eu faço assim, como diz o Bruno Gimenez, né? Faz conteúdo como se fosse uma sessão que você pagaria para mim R$1.000, entendeu? Então, assim, tudo que eu faço aqui eu faço com intensidade, com entrega, para que você realmente tenha o melhor de todos os conteúdos. A Bia que tá ficando aqui os dias comigo, ela sabe que assim, que eu faço, eu me preparo, que eu tô sempre entregue aqui com vocês. Então, se apropria, sabe, desse conteúdo, faz bom uso dele, multiplica ele para que mais pessoas também possam ser beneficiadas por isso e fica perto, você que deseja ficar, né, se desenvolver comigo, fica perto, que com certeza daqui a pouco a gente também tem outros processos pra gente viver juntos, tá? A vocês que estão aqui, que vão participar da turma 3, Flavinha, a Ellen que entrou aqui agora também, acho que a Juliara já ficou até o final, a Ali, não sei se tem mais alguém aí da turma 3, diga eu, turma 3, hashtag turma 3. E pessoal, vamos fazer então uma foto e vamos criar a nossa hashtag de hoje, tem que criar a hashtag, né? Ali, qual que vai ser a nossa hashtag de hoje? Hashtag metamorfose. Hashtag metamorfose @ Paula Castanho Vaso. Topam? Vamos fazer o print? Ai, adoro. Oi, maravilhosa, maravilhosa é você. 1, 2, 3 e sorria. 1, 2, 3 e já. Aê, uhul. Hashtag turma 3, boa, boa. Então, hashtag turma 3 quem tiver e hashtag metamorfose quem não tiver, tá bom? Pessoal, desejo uma noite maravilhosa, uma semana extraordinária pra vocês. Quinta-feira nós temos live, seria com a Laís, mas a Laís está no lugar com a internet péssima, não vai dar para fazer, então eu vou preparar algum outro assunto bem legal pra gente tratar na quinta-feira, tá bom? Sugestões são bem-vindas, inbox também. Boa noite!